Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. O mundo inteiro hoje está falando só de uma coisa: o Laranjão voltou. Donald Trump voltou à Casa Branca, eleito com uma maioria esmagadora de votos. Não só no colégio eleitoral, que é como funciona a eleição americana, mas também na votação popular, que é uma coisa difícil de acontecer. Na última eleição, ele não ganhou na votação popular, mas ganhou no colégio eleitoral, quando ele concorreu contra Hillary Clinton, em 2016. Este ano agora, era esperado mais ou menos esse resultado também, mas não. Ele ganhou no colégio eleitoral e na votação popular. E muita coisa vai acontecer. Aí você vai perguntar, o que é que isso tem a ver conosco, que moramos aqui na Brazuela, no centro de Bananalândia? O que é que isso vai afetar a nossa vida? Muita coisa. Eu te garanto que muita coisa. Mas hoje eu quero focar só numa das coisas que vai afetar as nossas vidas. E nos próximos vídeos a gente pode falar de outros assuntos, de outros aspectos, mas nesse eu quero focar em um, que é onde que isso afeta a nossa expectativa com relação ao Apocalipse, aos últimos dias. Aquilo que está profetizado em muitos lugares, mas principalmente na Palavra de Deus. Principalmente naquilo que o apóstolo João escreveu quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Tem a ver com o Laranjão? Tem. Tem a ver conosco? Tem, e muito. Muito se especula com relação a quem vai ser a figura central desse período final da humanidade, chamado de tribulação, grande tribulação, e que é descrito no livro do Apocalipse, e que finaliza com uma batalha no Vale de Megido, o Vale de Armagedon. E as pessoas, quando olham para o Apocalipse, normalmente olham como um livro de previsões terríveis, de desastres, de catástrofes, e olham para o Apocalipse com medo. E por muito tempo eu olhei desse jeito também, hoje não. Hoje eu vejo diferente. Hoje, para mim, o Apocalipse é um livro de esperança. Porque no capítulo 21 e 22, onde termina, ele fala de novos céus, nova terra, de morar com Deus, num lugar onde não há lágrima, não há dor, um lugar onde só há a presença do Senhor e a glória dele preenche tudo, tanto que não há necessidade nem do sol para iluminar, porque a glória de Deus ilumina todo o lugar. Isso eu olho com esperança, com expectativa, porque é isso que eu desejo para mim e para aqueles que eu amo. Aliás, para todos, até para aqueles que eu não amo. Mas pessoas olham para isso com medo. Com medo por quê? Porque não sabem para onde vão, porque não têm segurança do seu porvir. Mas eu olho para o Apocalipse com esperança, com expectativa e com até ansiedade. Mas o que tem a ver isso com a eleição com o Laranjão? Não tem a ver porque o anticristo, o antimessias, aquele que é profetizado como sendo o abominável da desolação, aquele que vai profanar o templo, aquele que vai fazer tantas coisas que a gente sabe que vão acontecer porque estão profetizados e a Bíblia não mente. Existem muitos candidatos a esse cargo de anticristo hoje, muitos. Alguns estão em muita evidência na mídia, são muito comentados, muito conhecidos. O presidente da França, Macron, já foi considerado um candidato. O Elon Musk é considerado um forte candidato por muitas pessoas. O Zuckerberg, do Facebook, o Bill Gates, da Microsoft, o próprio Trump, Obama e vários outros. Muita gente é considerada candidata a esse cargo. Mas uma coisa que me chama a atenção, algumas coisas, mas uma coisa principalmente que me chama a atenção é que eu creio que quando aparecer esse homem, ele vai surgir meio inesperadamente. Não vai ser alguém de quem se fala muito hoje, não. Eu creio que vai ser alguém que hoje está nas sombras, que hoje está agindo nos bastidores e que as pessoas não comentam muito, não conhecem muito quem ele é. Eu creio que é fortíssima a possibilidade, hoje, pelo que eu vejo, que seja o genro do Laranjão. E que o Laranjão, voltando ao poder, tem tudo para potencializar esse genro. Ele se chama Jared Kushner. Por que é tão provável que ele seja essa figura, esse personagem? Bom, começando, ele é judeu. E isso é muito importante porque o povo judeu vai ter que reconhecê-lo como sendo o Messias. E para o povo judeu reconhecê-lo como sendo o Messias é necessário, imperativo, que ele seja judeu, que ele seja de uma das 12 tribos de Jacó, que ele seja descendente de Abraão através da linhagem de Isaac e Jacó, e que pertence a uma das 12 tribos, e o Jared Kushner, ele é judeu. Isso começa a ser um fator fortíssimo.
ele não é altamente conhecido hoje, ele só é conhecido por quem estuda esses acontecimentos atuais, né? Quem não estuda, quem não está inteirado das coisas, provavelmente nunca ouviu falar dele. Mas foi ele que fez os acordos de paz quando Trump ainda era presidente, antes de 2020, chamados Acordos de Abraão, que se destinavam a selar uma paz entre Israel e os outros países árabes, todos descendentes de Abraão, que a gente sabe que os países árabes descendem de Abraão através de Ismael, o primeiro filho, o filho que não foi através da esposa dele, Sarai, ou Sara, e o povo judeu descende também de Abraão através de Isaac, que é o filho que veio através de Sara, que era o filho da promessa. Mas todos descendem de Abraão, então tanto árabes quanto judeus são descendentes de Abraão, por isso esses acordos eram chamados Acordos de Abraão. E quem era que estava costurando esses acordos? Jared Kushner, enquanto o Trump estava na Casa Branca. O Trump tentou apressar ao máximo esses acordos antes que saísse do poder, não deu. Ele conseguiu alguns países, conseguiu Kuwait, conseguiu, parece que Sudão, conseguiu vários países ali do entorno de Israel, mas não todos. Então o acordo não chegou a ser celebrado por completo. E ficou sendo costurado bem lentamente enquanto Trump não estava no poder, tanto que ano passado, às vésperas daquele ataque que o Hamas fez em Israel, a Arábia Saudita estava muito próxima de entrar nesse acordo. E talvez isso tenha sido um dos fatores que fez com que o Hamas fizesse o que fez, naquele ataque surpresa contra Israel. Isso pode ter sido um dos fatores que pesou. Mas isso quando acontecer, esse acordo de paz quando acontecer, esse acordo de paz ele tem que ter uma previsão de durar 7 anos. Isso é necessário, está profetizado. Se esse acordo de paz for feito, principalmente com esse detalhe dessa duração de 7 anos, pode contar que a partir desse momento começa a contar o relógio da tribulação. A tribulação dos tempos do fim. Que começa nesse momento. O homem que vai fazer com que isso aconteça, que isso vai acontecer depois de um grande conflito, que possivelmente vai acontecer em breve, uma guerra muito grande, maior do que as anteriores, entre Israel e países próximos, e esse conflito vai trazer uma intranquilidade muito grande ao mundo, o mundo vai se sentir numa situação desesperadora e alguém vai surgir como sendo o pacificador desse mundo, e esse daí vai ser exatamente o anticristo. Aquele que vai surgir como pacificador, aquele que vai surgir como o homem que vai salvar o nosso planeta. E isso quando acontecer, esse acordo de paz de 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio de aparente paz. Como a Pax Romana, que já existiu um dia, né? Que Roma prometeu paz aos povos das imediações, desde que obedecessem tudo que Roma ordenava, mas havia paz. É a mesma coisa, vai haver uma paz aparente, e a própria palavra de Deus diz, quando todos disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. E esses primeiros 3 anos e meio vão ser esse período de falsa paz. E onde esse homem, que se levantará como líder mundial, exatamente o antimessias, ele vai estar à frente dessa paz. E por que seria provável que fosse alguém como o Jared Kushner? Por quê? Primeiro, é um homem que hoje não tem grande importância, mas que vai ter grande importância caso ele consiga esse acordo e traga essa paz. Tem por trás dele o homem que hoje é o mais poderoso do mundo, exatamente o Laranjão, dando backup para ele, dando suporte. E por trás deles, alguns outros dos grandes líderes globais, inclusive o líder de Israel e de outros países-chave nesse quebra-cabeça. Os outros possíveis candidatos, como Elon Musk e Zuckerberg, estão hoje aliançados com o Laranjão, com Trump, o que faz com que isso fique ainda mais forte, fique ainda mais provável de acontecer. Então, com tudo isso, eu acho assim, e que vai haver a importância crucial do Laranjão, do genro dele e dos aliados deles, para que isso tudo aconteça. Isso é ruim? Não. Eu não estou, como eu já disse, não estou preocupado que isso aconteça. Eu não estou querendo fugir disso que vai acontecer, porque vai acontecer. A minha única preocupação quando eu penso nisso, porque eu sei que tempos difíceis virão, a minha única preocupação são aquelas pessoas que ainda não estão debaixo do manto protetor do único capaz de nos salvar dessa situação, que é o Senhor Jesus.
Então qual é a minha preocupação nesse momento? Não é com a minha pele. A minha preocupação é com aquelas pessoas que eu sei que ainda não estão. Essas que eu quero que conheçam o Senhor, que não estão ainda aliançadas com Ele. E essas pessoas que eu tenho que me preocupar de alcançar. E que você também, se já é um salvo, se já faz parte da noiva que vai esperar pelo noivo que vem se aliançar definitivamente, também deveria pensar nisso e se preocupar com os seus amados, que não conhecem o Senhor, que ainda precisam entrar para a noiva do Cordeiro, precisam fazer parte dessas bodas. Então essa tem que ser a nossa preocupação, porque que vai acontecer, isso eu não tenho dúvida. Que hoje um passo largo foi dado nessa direção, isso eu também tenho certeza. Que as coisas vão ser encaminhadas assim como diz as profecias, principalmente as bíblicas, sim. Então qual a nossa preocupação hoje? Manter a nossa salvação, manter nossos candeeiros cheios de óleo para não sermos como as 5 noivas nécias, mas sim ser como as sábias que tinham o candeeiro com óleo e reserva de óleo, para podermos entrar para as bodas do Cordeiro e podermos levar conosco todos aqueles que nós amamos. Então hoje, eu creio que se inicia um novo ciclo para a humanidade e a gente pode fazer parte do lado que vai sair, não digo vencedor, mas que vai sair na bênção. Vamos estar. Eu gostei, eu quero deixar claro uma coisa. Eu gostei sim do resultado das eleições. Eu esperava sim que o Laranjão fosse o vencedor. Eu estou satisfeito sim com o resultado. A esquerda no poder poderia até atrasar o apocalipse, mas traria resultados que a gente vê hoje no Brasil, Venezuela, Cuba e vários países onde ela está no poder. Então eu fico sim feliz que o Laranjão tenha vencido e que o apocalipse seja apressado, porque eu sei que vai ser um período que, para quem está em Cristo, de grandes bênçãos. Então vamos continuar a nossa caminhada, completar nossa carreira, guardar a fé e fazer como nosso irmãozinho Paulo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos conduza e nos mostre os caminhos. E vamos continuar atentos para tudo que acontece lá em Israel, que é o termômetro do mundo, e agora também lá em Washington, com o Laranjão. E não perca, no próximo vídeo vou esmiuçar mais algumas coisinhas aí que a gente precisa acompanhar e conhecer desse nosso mundo cada vez mais caótico. Shalom.